Boa tarde, você em casa. O programa Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleiton Alencar está de volta, recebendo hoje o Dr. Ronaldo Brandão, cirurgião plástico. Vai falar coisas interessantes, vai desmistificar alguns segredinhos para vocês. Espere, daqui a pouco voltamos. Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleiton Alencar. Silva e Saito, estética automotiva. Aqui você tem um serviço com qualidade, agilidade e conforto. Somos uma empresa com mais de 19 anos de mercado. Temos profissionais altamente qualificados, tecnologia de ponta e ambientes confortáveis para atender nossos clientes com excelência. Oferecemos o melhor em funilaria e pintura. Ao chegar em nossa empresa, você é logo bem atendido por nossas consultoras, que avaliam logo a melhor opção para o seu carro. Uma boa opção para pequenos consertos é o martelinho de ouro, que pela sensibilidade de nossos profissionais repara seu veículo sem pintura. Mas se você precisar, temos à disposição 2 cabines de pintura, laboratório de tintas, equipamentos de última geração para deixar o seu carro como novo. Recuperação de para-choque, aquele arranhado ou amassado no seu para-choque, nós resolvemos rapidamente com qualidade. Silva e Saito, estética automotiva, Avenida Senador Lemos, 106C, Alameda, ao lado do Bilhar do Pará. Fone 3223-6444. Olá, meu nome é Camila, eu sou gerente da Capodarte Belém. A Capodarte está há 2 anos aqui em Belém, é uma marca brasileira inspirada na moda italiana. Essa inspiração ela traz à tona a elegância e a sofisticação da Europa, que é o berço da moda, e além disso o próprio nome Capodarte significa chefe da arte, que remete à natureza artesanal dos nossos produtos e seu alto padrão de qualidade. Os nossos produtos eles vão ser divididos em 4 ocasiões: o Work, Weekend, Festa e Evento. O Work são produtos mais sérios para o trabalho, o Weekend seriam produtos para passeio, para o dia a dia, e Festa e Eventos são aqueles produtos mais sofisticados, para serem usados em ocasiões mais especiais. Os produtos de Work são aqueles produtos para mulher que trabalha e é exigente com detalhes refinados, como corte a laser. Ele é feito todo manualmente na própria peça. E o Matelacê, que é a marca registrada da loja. O Matelacê são esses detalhes costurados, esse tipo de costura, que leva 2 camadas de couro, uma camada de espuma por dentro, e ela forma esses balãozinhos fofinhos. Outro exemplo de sapato que é encaixado dentro da ocasião Work é a Caterine, que é a nossa sapatilha clássica. Ela é o recorde de venda da Capodarte e ela recebeu esse nome inspirado na rainha Caterine de Médici, que foi a pessoa responsável por introduzir o balé nas cortes europeias. Como a sapatilha remete ao balé, nada mais apropriado do que batizá-la com o nome de uma rainha tão importante nessa arte que é a dança. Temos também a ocasião Weekend, que é uma proposta mais leve, mais informal, para passeios, fins de semana. Um exemplo são as bolsas tiracolo, que tem com alça em couro e correntes, com estampas diversas, podem ser floridas ou em couro prensado, que dá o efeito do Matelacê. E as espadrilhas, que são esses sapatos com o solado em corda. Esse tipo de corda é chamado de esparto, que dá o nome ao sapato. São sapatos que estão super em alta tendência no momento, são super confortáveis e ideais para o dia a dia. E as ocasiões, festa e evento, que são produtos mais sofisticados, especiais, com detalhes em brilhos, em pedrarias. Essa é uma clutch em nobuque, que é a parte interna do couro. O processo de curtimento do nobuque, ele é bem parecido com o couro tradicional, liso, sendo que ele passa por um processo de esponjamento para ter esse efeito camurçado. Os detalhes em pedraria também dão um ar sofisticado, elegante à peça. Então eu gostaria de convidar você, de bom gosto, que venha conhecer a nossa loja aqui no 4º piso do Boulevard Shopping.
De volta à Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleito Alencar, nessa tarde, entrando na sua casa. Um beijo no coração, esse outubro maravilhoso do Sírio, né? O nosso Natal paraense. Estamos recebendo hoje aqui o Dr. Ronaldo Brandão. Muito obrigado, Ronaldo, pelo aceite do convite, tá? O nosso prazer de receber cirurgião, né? Você poderia falar pra gente como é que é a formação do cirurgião plástico, qual a universidade que você fez, qual é a tua formação, Ronaldo, por favor? Boa tarde a todos. A formação do cirurgião plástico ela se dá basicamente após a faculdade de medicina, feita uma subespecialização em cirurgia geral. Certo. E depois desses 2 anos de cirurgia geral é prestada uma prova para as especialidades cirúrgicas, dentro delas a cirurgia plástica. E a cirurgia plástica é feita uma especialização durante 3 anos em algum serviço credenciado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E após esses 3 anos você presta uma prova e na qual você é intitulado especialista ou não. Da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica tem uma prova, não basta fazer residência, você ainda tem uma prova para ser aceito como especialista da sociedade. Exatamente, porque existem os serviços tanto de residência médica quanto os serviços de estágio. Certo. E somente os estágios credenciados da sociedade ou os serviços de residência formam profissionais capazes de fazer essa prova. Então, os aprovados nessa intitulação que viram membros especialistas. Então, existe a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Exatamente. E o cirurgião plástico, ele se especializa num tipo de plástico ou ele faz vários tipos de plástico, doutor Ronaldo? Durante a formação, nós fazemos todos os tipos de cirurgias. Mama, abdômen, reconstruções, queimados, fissurados, todos os tipos de malformações ou deformidades são feitas, tanto na área reparadora quanto na área estética, são feitas dentro da residência ou do estágio. Certo. Após a especialização, nós podemos fazer uma subespecialidade. Aí existem várias subespecialidades possíveis. Existe a reconstrução de mama, a subespecialidade de nariz, implante capilar, cirurgia plástica pós-bariátrica, entre outros. Assim, você pode fazer uma subespecialidade após. Poderia explicar para o nosso telespectador, Dr. Ronaldo Brandão, você falou sobre a estética e a reparadora. Qual é a diferença entre estética e reparadora? Para o nosso telespectador entender essa diferenciação do plástico. A cirurgia reparadora, ela basicamente vem a corrigir deformidades pré-existentes. Por exemplo, fissura lábio-palatina, por exemplo, é uma deformidade que entra no rol da cirurgia reparadora. A cirurgia plástica pós-bariátrica, com grandes perdas ponderais, entra como cirurgia reparadora. Por exemplo, a prótese mamária, o aumento da mama, entra como cirurgia estética, já é diferente. A lipoaspiração entra como cirurgia estética. Perfeito. Então, você em casa está entendendo a diferença entre cirurgia plástica reparadora, que é aquela para corrigir defeitos, um grande queimado, cicatriz de grandes queimados, é cirurgia reparadora. Paciente que operou bariátrica, como o Dr. Ronaldo falou, perdeu muito peso, emagreceu 50, 60 quilos, fica aquela pele caindo, vai fazer a dermolipectomia, cirurgia reparadora, né? Os pacientes que nascem com aquela fissura labial, que é o lábio leporino, correção reparadora, né? Agora um paciente que quer fazer um aumento da mama ou uma redução mamária, né? Colocar uma prótese, fazer uma lipoaspiração e etc. Isso aí são cirurgias estéticas, né? Quer fazer, por exemplo, implante capilar, uma cirurgia estética. Então, nós estamos entendendo a separação da cirurgia estética para a reparadora. Por que eu quero entrar neste detalhe? Porque a maioria das cirurgias estéticas não são cobertas pelos planos de saúde. E a maioria das reparadoras são cobertas. É isso, doutor Ronaldo? Exatamente. Pela vigência, pela organização da Agência Nacional de Saúde, que regulamenta os planos de saúde, ela autoriza apenas a realização de cirurgias reparadoras pelo plano de saúde. Uhum. As cirurgias estéticas não. As cirurgias estéticas elas não são cobertas pelos planos. Uma lipoaspiração não é coberta? Não. Inclusive a parte hospitalar, que é o questionamento de muitos pacientes. Mas nem a parte hospitalar a gente pode fazer... Não pode nada. Pode,
Não pode, porque seria onerar o plano de um jeito que seria impraticável. Que nós mesmos estaríamos pagando. Nós mesmos estaríamos pagando por isso. Exatamente. Entendeu? Então você está compreendendo a cirurgia estética da cirurgia reparadora, a diferença. E doutor Ronaldo, qual é a cirurgia plástica no Brasil hoje mais feita, mais efetuada? Ou realizada? As duas cirurgias mais realizadas que elas competem. Seria a lipoaspiração e a prótese mamária. A prótese mamária e a lipoaspiração. São as duas cirurgias mais realizadas, mais comuns. São as de maior procura ainda, são a lipoaspiração e a prótese mamária. Prótese mamária. Existia na década de 90, 80, 90, uma mudança, a mulher queria diminuir a mama, fazer a redução mamária, fazer a plástica para redução mamária, até 90, 90 e poucos. Hoje a mulher aumenta a mama. E existe também uma tendência mundial, não sei se já chegou no Brasil, das mulheres que têm próteses grandes, querem uma prótese menor. Está ocorrendo isso também no Brasil? Essa mudança do humor, da estética, do que é bonito, do que é belo, do que é fashion, está mudando também no tamanho da mama? Com certeza. Isso inclusive está em matéria no Globo de hoje. Ah, é mesmo? As mulheres brasileiras estão procurando agora reduzir o tamanho das mamas. Olha aí. Então isso é uma tendência que realmente a gente já observa no nosso consultório, no nosso dia a dia. Porque as próteses grandes, elas acabam sofrendo o efeito natural da gravidade, elas acabam vindo a incomodar, a pesar nas costas, no pescoço e fragilizar a pele também. Então essas próteses, elas têm uma tendência mais rápida a ter a queda da mama. Então hoje, a tendência natural, quem tem a prótese muito grande hoje procura diminuir, e quem quer colocar a prótese já não quer prótese com volumes tão grandes. Certo. Então essa tendência já chegou aqui no Brasil, sim, já é rotina pra gente também. Muito bem. Doutor Ronaldo, vamos falar para o nosso telespectador então sobre prótese mamária, silicone na mama. Qualquer mulher, em qualquer idade, pode colocar prótese? Nós preferimos colocar prótese em pacientes acima de 17, 18 anos. Enquanto às vezes estão em formação da sua estrutura corporal e até estrutura psicológica também, para cuidado no pós-operatório. Muitas pacientes mais jovens já têm essa ânsia de colocar implantes de mama e não têm noção de como vão ter que cuidar dessa cirurgia no pós-operatório. Então nós preferimos operar pacientes acima de 18 anos, 17, 18 anos, dependendo do biotipo, e a partir daí qualquer paciente pode sim colocar a prótese. Qualquer idade, 70 anos, quero botar uma prótese. Pode, não tem uma contraindicação. Não tem por que não colocar. Não existe uma contraindicação em relação à cirurgia plástica. Certo. Podem existir contraindicações médicas clínicas de outra ordem, mas não da cirurgia plástica. Qual é o tipo de anestesia que a pessoa toma para fazer a colocação do silicone, doutor Ronaldo? Existem dois tipos de anestesia que podem ser feitas para a inclusão de prótese. A anestesia peridural, que é o bloqueio na coluna, é uma opção. E a outra opção seria a anestesia local com uma sedação associada. Então isso vai depender realmente de cada paciente e do gosto do próprio cirurgião, do que ele faz, está habituado a fazer, mas existem essas duas opções, ou a peridural ou a anestesia local com sedação. Doutor Ronaldo, fale para o nosso telespectador hoje, existiu numa certa época algumas próteses com rompimento do seu tecido, extravasamento do tecido silicone para o tecido humano, essa mistura não foi muito boa. Hoje, qual é a segurança das próteses aqui no Brasil? Existem algumas fabricantes, existem na verdade diversas fabricantes, e existem algumas fabricantes que são regulamentadas. Pela ANS? Exatamente. Não só pela ANS, como pelo Inmetro também. Muito bem. Então essas próteses... São testadas. Exatamente. Essas próteses, elas vêm em lotes e normalmente é sorteado alguma prótese desse lote para teste. Obviamente que essas próteses elas já vêm testadas de fora, durante a fabricação, mas elas são testadas, é um sorteio, quando elas são importadas ou quando elas são de fabricação nacional, uma prótese daquele lote vai para teste. Certo. E são feitos testes de resistência dos mais diversos possíveis. Hoje, existem algumas fabricantes, a gente não está mais autorizado a falar em garantia vitalícia, certo, mas existem algumas fabricantes que elas não definem uma obrigatoriedade de trocar a prótese. Não é necessário. Em algumas fabricantes. Se após os 10 anos, que é o prazo que a ANS recomenda a troca, se a paciente tiver a prótese íntegra,
se estiver satisfeita com o aspecto das mamas e no exame de imagem que é feito rotineiramente não evidenciar nenhum tipo de alteração, não existe a obrigatoriedade de trocar. Antigamente se tinha essa história, 10 anos tinha que trocar. Isso continua sendo uma recomendação da Agência Nacional de Saúde. Certo. Antes tinham algumas fabricantes que falavam em garantia vitalícia. Nós não podemos mais usar esse termo. Mas não existe obrigatoriedade de trocar prótese que é certificada se durante o exame de imagem não tiver nenhuma alteração, a paciente não tiver queixa, estiver satisfeita com o resultado. Não existe obrigatoriedade de você trocar essa prótese. Tá. E a prótese hoje evoluiu. Sim. Muito, tecnicamente, hoje tem uma segurança muito grande. As próteses nacionais estão no mesmo nível das próteses importadas? Certamente. Inclusive, uma das fabricantes mais antigas do mundo é nacional. Certo? É uma fabricante que é pioneira num tipo de prótese de material. Ela foi a primeira a fabricar. Ah, é o Brasil. É o Brasil. Temos uma fabricante que produz prótese de panturrilha, prótese de glúteo. Ela foi pioneira em praticamente todos esses segmentos. E ela é nacional. Poxa, então você está curtindo Dr. Ronaldo Brandão, cirurgião plástico, falando aqui sobre a cirurgia plástica como um todo, especificamente o assunto prótese de mama, silicone. Nós vamos voltar daqui a pouco para falar exatamente sobre outras próteses que ele está comentando aqui, que um dos melhores fabricantes do mundo, pioneiros, são aqui do Brasil. E nós também podemos falar sobre o Dr. Ivo Pitangui, que nos deixou esse ano, grande cirurgião plástico de renome internacional. Vamos voltar daqui a pouco para falar de plástica com o Dr. Ronaldo Brandão. Não perca, saúde e bem-estar com o Dr. Cleito Alencar. Um beijo. Olá, meu nome é Ismael, sou da loja Polo Car. Quero apresentar a vocês aqui a nossa loja, que tem uma proposta muito legal, que traz toda a elegância dos campos de polo para as ruas. A nossa loja se encontra no Shopping Boulevard e também no Shopping Grão-Pará. Nós trabalhamos com diversos tipos de confecção masculina, infantil, feminina. Nossa confecção masculina se divide em alguns modelos de polo, como polo básica, polo jogador. Nós temos também polo fit. Nós trabalhamos com a confecção feminina, nós temos vestidos, temos polo básica também. Nós temos aqui também as nossas polos jogadores. São polos super bonitos, com ótima qualidade, bordados, né? Que são polos que remetem às camisas dos times de polo, né? Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho dos nossos produtos, das nossas coleções. Nós temos aqui, ó, nossa coleção feminina, tem diversas cores, vários modelos, vários tipos de tecido, tipo de algodão. Nós trabalhamos com a malha piquê, com a malha de algodão liso também. Temos aqui vestidos, né? Tanto infantil quanto, né? Tal mãe, tal filha. Trabalhamos aqui também com a nossa confecção masculina, nós temos polo com estampas e polos básicas também. Nós temos aqui esse drive também, ele é em couro, todo em couro, super moderno, azul royal, na cor do verão aí, é uma cor que está bem presente na moda, super confortável, uma palmilha dentro de poliuretano, é muito confortável mesmo, nossos clientes adoram. Quero convidar você para visitar aqui a nossa loja, você conhecer um pouquinho dos nossos produtos. Agora para o final do ano vem muitas novidades, muitas polos com preço promocional, tá bom? Para você dar um ótimo presente para a pessoa que você gosta, para essa pessoa querida. Nós nos encontramos em 2 endereços, aqui no Boulevard, no 4º piso do shopping, e lá no Shopping Bosque Grão-Pará, também no 2º piso. Você é sempre bem-vindo aqui na nossa loja, nós estamos sempre com novidades, aguardamos você. Bem-vindo de volta, Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleito Alencar, falando com você hoje com o Dr. Ronaldo Brandão, cirurgião plástico de renome aqui no Pará e também no Brasil, um grande médico, uma grande pessoa, malhador, cuida da saúde, cuida da sua estética, cuida do seu bem-estar. Falando aqui para você sobre plástica mamária, sobre redução de mama, colocação de prótese. Estávamos falando então, Dr. Ronaldo, sobre as próteses. E então qualquer idade de 18, 17, 18 anos
pode colocar prótese de mama. E os tamanhos da prótese, como é que é escolhido o tamanho da prótese? Todas as fabricantes, elas fornecem para a gente catálogos. Certo. Então a gente tem a oportunidade nesse catálogo a gente tem as dimensões da prótese, de quanto ela tem de base, que seria o diâmetro, e a gente tem o perfil, a altura, então a gente tem todas essas medidas e a gente pode medir o tórax da paciente no consultório e fazer uma estimativa de que tamanho, até que tamanho nós podemos colocar. Certo. Do menor até o limite maior. A paciente chega lá, doutor, eu quero 450 ml. Se for um tórax pequeno, for ficar legal, o doutor Ronaldo vai orientar essa paciente. Olha, essa prótese é muito grande para você, não vai ficar bem, etc e tal. Pode ocorrer isso? Pode. Alguns tórax nem vão caber próteses de 450. Elas vão ter uma base tão larga que elas não vão caber num tórax tão estreito, tão curto. Entendi. Então, o senhor falou no outro bloco, doutor Ronaldo, sobre outros tipos de prótese. Prótese de panturrilha, prótese para mama de homem. Existe também. Existe. Hoje, é mesmo? Hoje já é uma prótese que já é Oba, vou colocar então, olha aí. Não preciso malhar mais, é só colocar a prótese e resolver o problema. Uma prótese que já está em uma procura um pouco aumentada agora, com a febre de academias e tudo, muitos homens têm procurado. A via de acesso normalmente é diferente da cirurgia da mama feminina. Certo. Normalmente a via de acesso para a mama masculina é a via axilar. A prótese feminina também pode ser colocada por via axilar, mas a prótese masculina, via de regra, é colocada por via axilar. E tem as mesmas características, as mesmas peculiaridades da prótese mamária feminina. Muito bem. Você está curtindo aqui prótese mamária. Vamos falar então da cirurgia plástica mamária, prótese em si. Como é colocado? Foi feita a peridural, etc e tal. Quais são as vias de acesso? Doutor Ronaldo, vias de acesso é por onde colocar a prótese. Abre aqui embaixo, abre no meio. Como é que coloca-se esse silicone na mama? Certo. Existem 3 vias de acesso possíveis e praticáveis para a cirurgia de prótese de mama. Certo. Existe a via submamária, que é feita pelo sulco da mama, pela parte inferior. O sulco da mama, gente, é onde ocorre, pelo peso da mama, ocorre a formação de uma marca na pele, chama-se sulco mamário. Doutor Ronaldo vai lá exatamente nesse sulco mamário, abre ali para poder aproveitar isso aí. Quando a mulher estiver em pé, não dá para ver essa cicatriz, não é isso? Exatamente. E coloca-se ali. É colocado embaixo da pele, é colocado no meio da pele, é colocado embaixo do músculo, aonde é colocada a prótese? Existem 3 planos de colocação também. A gente pode colocar a prótese embaixo da glândula mamária, que fica imediatamente acima da fáscia e do músculo. Certo. Nós podemos colocar a prótese abaixo da fáscia, que é um fino tecido que recobre o músculo peitoral, e podemos colocar a prótese abaixo do músculo peitoral. São esses 3 tipos de colocação de localidade que a prótese vai ficar. Existe um melhor, um pior? Qual o senhor escolhe, doutor Ronaldo? Não, existem indicações para cada caso. Muito bem. Entendeu? Assim, a prótese submuscular, quando ela fica abaixo do músculo, ela é indicada principalmente para quem tem pouco tecido mamário, para cobrir a prótese. Então, para essa prótese não ficar tão aparente, palpável, para a gente dar mais um tecido para cobrir essa prótese, para protegê-la mais, a gente coloca essa prótese embaixo do músculo. Então existem testes, a gente faz um teste que a gente chama de pinch test no consultório com paquímetro, para a gente medir quanto a gente tem de tecido para cobrir. Então, quando esse tecido que recobre é abaixo de 2 centímetros, a gente coloca a prótese abaixo do músculo. Aí já é indicação formal, referendada. Quando a gente tem mais de 2 centímetros, a gente pode colocar do mesmo jeito, mas não existe essa obrigatoriedade. A gente já pode colocar a prótese abaixo da glândula ou abaixo da fáscia. Muito bem. Então, voltando aqui no tempo que a gente falou, a primeira via de acesso, então, pelo sulco inframamário. Exatamente. E as outras 2 que o senhor falou? A via axilar, que nós já falamos, que serve também para o sexo masculino. Não fica cicatriz, então, abre embaixo da axila. Exatamente, a cicatriz fica dentro da axila. E a outra via seria a via pela areola. Seria a pele areolar. Exatamente. É uma via que a gente não tem tanta preferência por fazer, porque se existe alguma via que a gente tem contato com o tecido mamário, é essa. Entendi. A gente deixa para fazer a via transareolo papilar, que é o nome técnico dessa técnica, quando a gente tem indicação de reduzir esse complexo, quando ele é muito grande. Mas porque nessa via, a única via que a gente vai ter que abrir e cortar e dissecar o tecido mamário até a gente chegar no plano para a colocação do implante.
Então, se nesse meio do caminho nós tivermos cistos ou alguma coisa infectada, a gente vai passar com a prótese pelo meio desse caminho. Então, a gente aumenta um pouquinho o nosso risco de infecção de sítio cirúrgico, a gente prefere deixar essa via reservada realmente para quem tem indicação de reduzir. Quem não tem indicação de reduzir, a gente prefere a cicatriz embaixo, que ela fique imperceptível. É uma via ótima de acesso, a gente tem realmente controle total para sangramento, a gente consegue enxergar totalmente a loja. E é a via mais utilizada pelos cirurgiões. É a via submamária. Submamária, do sulco mamário. A cicatriz fica muito grande, doutor Ronaldo? Depende do tamanho da prótese? Como é que é isso aí? Perfeito. A cicatriz ela depende realmente do tamanho da prótese também. Certo. Ela tem em média 4 centímetros a cicatriz. Mas você não coloca. É bem pequeno. Mas você não consegue colocar uma prótese de grande volume por uma cicatriz de 4 centímetros. Certo. Você acaba tendo que fazer uma incisão um pouco maior, de 5, 6 centímetros. Mas normalmente essa cicatriz ela fica bem escondida, bem na aparente. Se trata bem a cicatriz? Exatamente. A gente faz um bom tratamento da cicatriz e normalmente essa cicatriz fica de ótimo aspecto. A gente comentou num domingo que a gente entrevistou uma ginecologista que as mulheres com prótese podem fazer mamografia, podem fazer exames da mama sem problema nenhum, doutor? Podem, perfeitamente, não tem problema algum. Não tem nenhum impedimento para fazer exame de imagem com a prótese de mama, nenhum impedimento. A mulher com prótese de mama muda a amamentação, ela não pode amamentar mais, como é que é isso? Sempre é um mito em relação a isso. É um mito. Não temos problema com a amamentação relacionada à prótese de mama. Como eu lhe falei anteriormente, a prótese ela fica abaixo da glândula mamária. Certo, perfeito. Ou ela fica abaixo da glândula, ela fica abaixo do músculo ou abaixo da fáscia. Certo. As glândulas que produzem o leite, elas vão ficar acima da prótese. Então não existe interferência A prótese não diminui o leite, não atrapalha na amamentação. De forma alguma, de forma alguma. Entendi. Como eu lhe falei, a única via que a gente vai ter alguma interferência é a transareopapilar, que a gente vai cortar a glândula para a gente poder acessar a loja para a gente colocar a prótese. Entendi. Mas mesmo por essa via, esses dutos recanalizam e nós não cortamos todos, é somente na parte inferior. Então não tem problema algum, os dutos superiores, eles recanalizam os inferiores e a amamentação é uma segue cirurgia, normalmente. Doutor Ronaldo, muito dolorosa, a cirurgia da prótese da mama? Os primeiros 2 ou 3 dias, dependendo muito da tolerância da paciente à dor. Com medicação, normalmente é uma cirurgia que não tem tantas queixas. Tolerável. Não, é uma dor tolerável. Certo. A gente compara a dor da cirurgia de prótese com uma dor de academia. Quem nunca foi para academia, exatamente. Aquela dor muscular, que dá nos primeiros dias, quando a gente mexe, dói um pouquinho. Então é uma dor mais ou menos similar que você controla tranquilamente com analgésico. Fica algum dreno, alguma borrachinha? Não precisa de dreno? Não há necessidade de dreno. Nada de prótese, não. Fica usando sutiã quanto tempo? O sutiã pós-operatório, normalmente a gente indica de uso contínuo por 30 dias. 30 dias. Após esses 30 dias, nós já conseguimos alternar 12 horas usando o sutiã cirúrgico, 12 horas usando outro sutiã. Normal. A gente já libera o paciente normalmente para usar em algumas ocasiões, se tiver necessidade de não usar nenhum sutiã, se quiser sair sem sutiã, ok, nós podemos também fazer isso depois de 30 dias. Mas até 30 dias o uso é contínuo. E a atividade física, essa paciente volta em quanto tempo? Colocou a prótese, teve alta, foi para casa, tira pontos ou não tira ponto? É curativo? Como é que é? Nós não damos pontos externos. Então é só interno o ponto. A gente não tem ponto para retirar no pós-operatório. Certo. A atividade física, a gente recomenda o retorno para membros inferiores e até abdômen após o 30º dia. De pós-operatório. 30 dias já pode voltar para academia? Já pode voltar para academia. É mesmo? Que coisa boa. Pode voltar para academia, pode fazer atividade para membros inferiores e abdominal. Para membros superiores, eu recomendo a volta com 2 meses. 2 meses. Isso. Então você está curtindo o Dr. Ronaldo Brandão. Eu queria agradecer, Dr. Ronaldo. Foi muito explicativo sobre a prótese de mama, sobre o silicone. Numa outra oportunidade, domingo que vem o Dr. Ronaldo vai estar falando aqui novamente para a gente sobre outros segredinhos da cirurgia plástica. Muito obrigado, Ronaldo Brandão. Domingo que vem estamos de volta, às 14h30 no canal 14. Saúde e bem-estar com o Dr. Cleito Alencar. Não perca, fique com Deus, um bom círio para todos.